Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Testando aqui para ver se a ferramenta estava funcionando, não correr o risco de gravar aula, de colocar para falar a aula e não estar gravando. Então vamos lá começar a nossa disciplina do terceiro ano, Direito Tributário. E eu começo com essa charge, com essa imagem aqui, porque ela é bem emblemática, e ilustra um pouco da realidade do que a gente vai estudar. O que essa imagem traduz para você quando você para e analisa a mesma? A gente tem aqui uma pessoa exclamando pelo dinheiro que vai saindo do bolso dela. O tributo é um valor que nós pagamos para o Estado para que esse cumpra determinados serviços. Então, se você lá ganha R$3.000 por mês, você vai pagar um valor de imposto de renda, você vai pagar um valor, se você tiver carro, de IPVA, se você tiver casa, você vai pagar IPTU, se você tiver coleta de lixo, você vai pagar taxa de coleta de lixo, se você comprar alguma roupa, perfume ou comida, você vai pagar ICMS. E se você importa algum produto, você vai pagar IPI. Se você compra algum produto industrializado, você vai pagar IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas se você for exportar algum produto, você vai pagar IE, Imposto sobre Exportação. Ou seja, nós vamos pagando dinheiro para o Estado. Às vezes, dentro da instituição, ocorre uma seguinte discussão. Nas aulas de sociologia ou história, que Karl Marx criticava muito o empresariado, o produtor de capital, porque esse expropriava ou explorava as riquezas do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador ia lá, produzia e acabava enriquecendo o patrão. Mas o que eu quase nunca vejo sendo discutido em sala de aula é como o Estado verdadeiramente faz isso. Porque nós trabalhamos, produzimos, ganhamos algum dinheiro e damos boa parte disso para o Estado, que reverte em favor dos políticos e que reverte em favor de mordomias, lagostas no Supremo Tribunal Federal, helicópteros de governadores, cartões corporativos, etc. Então, a primeira coisa interessante que a gente tem que fazer, uma reflexão será mesmo que quem explora o trabalhador é o patrão? Não estou dizendo que não tenha patrão que explore, mas por que sempre, quando fala de exploração de trabalhador, a nossa ótica é sempre para o patrão e nunca para o Estado? É uma reflexão que a gente tem que fazer, uma questão que a gente tem que se perguntar, tá? Não sou liberal, não sou anarquista, sou a favor do Estado, mas não é porque eu sou a favor do Estado que eu não faço críticas ao Estado e quero que os meus alunos sejam críticos também. Vamos fazer aqui um pequeno panorâmica, tá? Esse é um panorama, que ele vem se alterando ao longo dos anos, né? Você tem uma repartição tributária em que boa parte de todos os tributos recolhidos no Brasil, eles vão para os cofres públicos do governo federal, que é inclusive o responsável pelos IFES, né, pelas universidades federais. A menor parte de tudo que é recolhido é dividido entre municípios e estados. Então, assim, proporcionalmente aos tributos recolhidos, o governo federal ele fica com uma parte maior. Eu digo proporcionalmente. É claro que se você comparar 5.000 municípios, pegar o dinheiro que todos os 5.000 municípios recebem de tributos e comparar com o valor apenas nominal do que a União, do que o governo federal tem, você vai ver que os municípios, como no todo, recebem mais tributos. Mas a gente está falando aqui de proporcionalidade, tá? De proporcionalidade. Está escrito aqui, ó. Embora a União tenha mais recursos, é a quem menos gasta com saúde e educação. O gasto em saúde e educação é muito maior na parte dos estados e dos municípios, tá? Vamos lá.
Em 2013, nós brasileiros, isso com certeza já se atualizou, pagamos só de tributo equivalente a 36% do PIB. Se vocês forem pesquisar aí em qualquer país do mundo, país desenvolvido ou até país subdesenvolvido, vocês vão perceber que a nossa taxa de tributo é elevadíssima sobre aquilo que a gente realmente produz. Então você pega toda a riqueza que o Brasil produz, tá? Vamos supor que o Brasil produz R$10, que o PIB brasileiro seja R$10. Exemplo, R$3,60 é só de pagamento de tributos, tá? Ou seja, 35,9%, isso em 2013. E em comparação com os demais países, esse é um percentual muito elevado, tá? Por que aí você deve se fazer uma pergunta. Pô, o professor começou a aula já falando de um monte de imposto que a gente paga, falou tanto nome, tanto II, é tanta sigla que eu já até me perdi, já até esqueci. Eu vejo o retorno do pagamento desses tributos? Eu consigo me sentir devidamente recompensado por esses tributos que eu pago? A resposta, na maioria das vezes, é não. E por que o brasileiro ele tem essa sensação de baixo retorno dos tributos que ele paga? A gente está em época de eleições. Como é que a gente mede isso? Primeiro que há uma ausência de meritocracia no serviço público. Por que eu digo isso? A meritocracia é só para acessar o serviço público, praticamente. Para você passar no concurso. Mas depois, você não tem uma meritocracia no que diz respeito a desempenho, tá? Não tem uma meritocracia relacionada a desempenho. Eu vou dar um exemplo aqui me autocriticando. Às vezes você pega um professor graduado, que só tem graduação, e ele dá melhor aula do que um professor com doutorado. Só para dar um exemplo, tá? É um exemplo fictício. No caso, quem vai ganhar mais? O professor com graduação ou o professor com doutorado? O professor com doutorado. Então, o sistema não é meritocrático como deveria ser. Isso eu não estou falando só na parte de magistério federal, não. Eu digo praticamente em todas as carreiras públicas. Excesso de burocracia e falta de eficiência, muita papelada, muito procedimento. A gente estudou isso em gestão pública no passado. Também são um dos grandes motivos pelo qual o brasileiro não se sente recompensado pela quantidade de tributos que ele paga. Só para a gente ter uma ilustração, a gente paga no celular 40% é de tributo. Máquina de lavar roupa, 48%. Então você imagina, eu vejo, por exemplo, um celular da Samsung. Eu imagino que o celular da Samsung esteja novo aí, o Samsung Galaxy 1000, esteja custando R$7.000. Desses R$7.000, 3.000 é só de imposto. 3.000 e alguma coisa só de imposto. Tá? E aí, se você pegar produtos como perfume importado, é 78% de tributo. Tá? DVD, 51% de tributo. Secador de cabelo, 48% de tributo. Então, muitas das vezes, o consumidor paga muito tributo e ele nem está vendo. Você nem percebe. Quando eu perguntei lá, você paga muito tributo? Você nem percebe. As coisas que você compra, você já está tão acostumado a pagar o valor embutido do tributo que você nem percebe mesmo, né, aquele dinheiro saindo do seu bolso. E uma questão interessante, de todo esse dinheiro que nós damos para tributo, também não dá para dizer que todo esse dinheiro que a gente paga de tributo vai para a educação, vai para a saúde, vai para saneamento básico. Não. Aí alguns vão estar dizendo aí, professor, vai para o roubo, vai para a corrupção. Também, mas e se eu te disser que existe um gasto que é ainda maior do que a corrupção, mas que não é gasto com saúde, com educação, que não é gasto com saneamento básico? Olha bem esse gráfico dessa pizza aqui. A gente gasta, isso aqui é um dado que também com certeza já está desatualizado, tá, pessoal? Mas é só para a gente ter uma ilustração. Quando eu peguei, ele estava atualizadinho. A educação aqui, quando eu peguei, o Brasil gastava 3,49% do PIB. Acho que o Brasil hoje gasta um pouco mais do que isso. Mas se você comparar o gasto de educação, 3,49% ou 5%, que seja, com o que nós pagamos de juros e amortização da dívida, 42% de tudo que você paga de tributo no Brasil é para pagar
juros e amortização da dívida, de um empréstimo que o Brasil pegou. E isso poucos políticos falam, tá? Porque também não adianta só culpar o Estado dizendo que a gente paga muito tributo e não temos educação. Pô, também olha só a quantidade que a gente investe em educação e olha o que a gente investe em pagando dívida. Olha só o que nós investimos na parte da indústria, 0,11 na época que eu vi aqui, e olha o que nós pagamos de dívida. Então o Brasil vai rolando dívida. O que é dívida aqui? Imagina que o Brasil é uma dona de casa. O governo é uma dona de casa. E aí, como gasta-se muito, pega dinheiro emprestado, normalmente de bancos, tá? Boa parte desses credores aqui são de bancos. E aí, todo ano, essa dívida ela vai aumentando. Vai aumentando por quê? Porque ela tem juros. E por que ela aumenta? Porque o Brasil nunca consegue pagar o tanto quanto deveria. E aí a bola de neve só vai crescendo e cada vez mais nós temos o nosso orçamento geral estrangulado pelos juros e amortização da dívida pública. É certo que quem foi um dos grandes endividadores aqui, pegando um pouco da história, pouca gente fala disso também. O Brasil, na época da ditadura militar, o Brasil cresceu muito economicamente. Foi até aquele período de milagre econômico. Porque o Brasil realmente cresceu muitas indústrias, muitas empresas. Mas o que pouca gente comenta é que o governo naquela época pegou muito dinheiro emprestado. O governo militar pegou muito dinheiro emprestado. E essa dívida, adivinha, era dolarizada. Era em dólar, meu amigo. E aí o câmbio, que é justamente a moeda estrangeira, explodiu nos anos seguintes. A dívida cresceu muito, tá? E nós carregamos essa dívida até hoje. O professor não está dizendo que o único governo responsável pela dívida é o governo militar. Claro que vários outros governos que vieram depois aumentaram a dívida pública, mas eu não posso deixar de citar esse importante fato histórico que é catalogado pela ciência econômica, tá? De que o governo militar tomou empréstimos gigantescos e deixou essa dívida para ser paga, certo? E nós até hoje pagamos essa dívida e de outros governos. E sobra pouco para investir naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente é essencial. Fora que você sabe que muitas vezes o banco explora, né, a dívida. Quando você faz dívida com o banco, os caras vão colocando juros. Eu não sei porque nunca se fez uma auditoria dessa dívida para verificar se ela realmente é correta, sabe? Para verificar se esse valor absurdo, exorbitante que cobram não está superfaturado. A última governante que eu vi proibir fazer uma auditoria na dívida pública foi a Dilma Rousseff. Tá? Vamos continuar aqui. Aí eu tenho aqui a explicação justamente, né? Vocês dão uma lida depois, por favor, sobre dívida pública. Eu já falei um pouco sobre isso. Nosso gasto de dívida pública é o terceiro maior do mundo, quando eu fiz este levantamento. Tá? E aí nós já partimos para o conceito de direito tributário. O que é o direito tributário? Primeira coisa, o direito tributário ele serve justamente para impedir que o Estado explore as pessoas na hora de cobrar tributos. Pô, professor, mas pela essa sua explicação, nós já somos explorados. Sim, tá, você pode até se achar explorado, mas eu queria ver se fosse igual na época lá medieval, que o rei chegava na tua casa e tomava tudo. Tomava as tuas ovelhas, tomava os seus grãos, tomava até suas ferramentas de trabalho. Você ia comer terra e minhoca. Tá? Muitos governos autoritários, monarquias, faziam isso. Então, não existia limite para o Estado cobrar de você. O direito tributário é o ramo do direito que ele vai falar desses limites. Tá? Atenção a isso, anote isso na sua cabeça. O direito tributário ele vai regulamentar esses limites do poder do Estado na hora de te cobrar, na hora de te tributar. Tá bom? A competência tributária ela é de todos, né? Todos os entes podem legislar sobre tributos, tanto a União, quanto Estados, quanto o Distrito Federal e quanto municípios, tá?
O Código Tributário Nacional, inclusive, ele define tributo como toda prestação pecuniária compulsória. O que significa compulsória, professor? Tributo não se discute, praticamente. Tributo se paga. É obrigatório. Você pode até discutir, na verdade, mas você vai ser obrigado a pagar, ok? Em moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, assim, o tributo normalmente é um pagamento que você tem que fazer de forma obrigatória, como está dizendo aqui, tá? E que normalmente ele não vai ser uma penalidade por alguma coisa de errado que você fez, tá? É isso. É isso. Só que é o seguinte, a gente falou aqui, eu falei de vários tipos de tributos, falei de vários tipos de impostos. Eu falei com vocês no primeiro ano, não sei se vocês lembram, que muita gente confunde imposto com tributo. As pessoas se referem a imposto como se o imposto englobasse todos os tributos. E não! Na verdade, o imposto é apenas um tipo de tributo. Atenção! O imposto é uma espécie de tributo. Você tem a taxa, você tem a contribuição de minoria, você tem o empréstimo compulsório, você tem as contribuições sociais. Olha só, cada um é um tipo de tributo. Se você quiser facilitar aí o seu entendimento, eu sugiro que você faça um pequeno desenho agora no seu caderno. Dá uma pausa aí, pega o teu caderno e faça o seguinte desenho. Tributo. Coloque em volta um quadrado de tributo. Escreva gênero. Aí você puxa uma setinha para baixo e coloca imposto. Aí você puxa outra setinha para baixo e escreva taxa. Aí você puxa uma terceira setinha para baixo e coloque contribuições. Aí você puxa uma quarta e escreva etc, porque são vários. Então perceba que o imposto é apenas uma espécie de tributo, tá? Apenas uma espécie de tributo. E aí vamos falar um pouco dessas espécies na aula de hoje. O imposto. O que é o imposto? O imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Calma. Eu sei que aqui já deu uma confundida. O que significa independente de qualquer atividade estatal específica? Significa que o imposto você paga e esse dinheiro do imposto ele vai ser distribuído para qualquer área pública. O imposto ele não pode ser destinado a uma atividade estatal específica. Como assim? Exemplo, você paga IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Normalmente, todo mundo que tem carro ou moto paga esse imposto chamado IPVA. Então, quando você paga IPVA, obrigatoriamente, esse valor do IPVA é para manutenção das estradas? É para que os carros possam andar em ruas asfaltadas? Não necessariamente. O governante, ele até pode pegar o dinheiro do IPVA e gastar no asfaltamento, mas ele não é obrigado. Ele pode gastar com turismo, ele pode gastar com saúde. Por quê que ele não é obrigado a gastar com estrada? Porque já que estrada é uma atividade relacionada ao carro, não é obrigado a gastar com estrada? Não é. Porque o imposto ele é independente de uma atividade estatal específica. Ele pode ser utilizado em qualquer área pública. E o mesmo se aplica, por exemplo, ao IPTU. Imposto Predial Territorial Urbano. Toda pessoa que tem casa, um terreno, paga IPTU. Nesse caso, o IPTU tem que ser obrigatoriamente revertido para a urbanização dos bairros, para as calçadas, para os postes da rua? Não necessariamente. O prefeito pode até gastar com essa finalidade, mas como é um tributo que ele é independente de qualquer atividade estatal específica, você pode gastá-lo com qualquer área pública. Se algum político propuser alguma lei dizendo que eu vou pegar o dinheiro do imposto e vou propor uma lei, ele pode até pegar o dinheiro do imposto e gastar com serviço,
Mas o que ele nunca pode é propor uma lei obrigando que o valor do imposto será aplicado numa atividade estatal específica. Não pode um vereador propor uma lei dizendo que o IPTU vai ser obrigatoriamente utilizado para fazer calçamento nas ruas das pessoas. Tá? Não pode. É inconstitucional. O segundo tributo é taxa. É completamente o oposto. Enquanto o imposto ele não é vinculado a uma atividade estatal específica, a taxa ela é vinculada a uma atividade estatal específica. Você paga a taxa para uma coisa, o político só pode usar o dinheiro para aquela coisa. Se você paga a taxa de coleta e tratamento de esgoto, o prefeito o político ele não pode pegar o dinheiro daquela tratamento, coleta de esgoto e usar na iluminação pública. Porque a atividade estatal aqui ela é específica, ou seja, ela tem que ser usada, se for usada, ela tem que ser usada para a finalidade para a qual ela foi criada. Se é taxa de coleta e tratamento de esgoto, adivinha onde ela só pode ser utilizada? Em coleta e tratamento de esgoto. Não pode ser utilizada em qualquer área, somente na atividade estatal específica. E existem ainda outras características importantes que eu quero que vocês prestem atenção aqui na taxa. Além do fato dela ser específica, e voltada para um determinado setor, a taxa ela é cobrada independentemente se o serviço é prestado ou não. Sabe por quê? Porque você paga não apenas pela efetiva prestação do serviço, mas você também paga pela potencial prestação do serviço. Como assim? O serviço está disponível. Ele existe. É igual o plano de saúde. Você paga para não querer usar o plano de saúde. É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que o plano de saúde é taxa. É só um exemplo. O plano de saúde não é taxa. Mas você pega, por exemplo, o bombeiro. Você paga a taxa de bombeiro somente se o bombeiro for na tua casa apagar um fogo? Não. Você paga a taxa de bombeiro tanto pela utilização do serviço de bombeiro, quanto pela potencial utilização do bombeiro. Compreende? Então, a taxa ela é tanto para o serviço potencial quanto para o serviço efetivo. A taxa ela é para uma atividade estatal específica, enquanto o imposto ele é independente de qualquer atividade estatal específica. Aí, várias vezes eu pergunto para os meus alunos, né? E aí, vocês conseguem lembrar aqui algum exemplo de iluminação pública? Perdão. Vocês conseguem lembrar aqui algum exemplo de taxa? Olha aí, minha cabeça já foi lá na frente. Aí os alunos falam, sim, professor, taxa de iluminação pública. Pergunto para você agora, você já ouviu falar na taxa de iluminação pública? E se eu te falar que você ouviu errado? Porque não existe atualmente taxa de iluminação pública, pessoal. Esse nome está errado. Eu desafio você, nesse momento, parar o vídeo, pegar a sua conta de luz e achar o nome escrito lá, taxa de iluminação pública. Você não vai achar. Você não vai achar. O que você vai encontrar é um nome chamado contribuição de iluminação pública. Ah, é, professor? Tá, e qual é a diferença? A diferença é o seguinte, meu filho, minha filha. Antigamente, realmente existia taxa de iluminação pública, tá? Por isso que as pessoas mais velhas, elas se referem à taxa de iluminação pública. Elas não sabem que não existe mais, mas antigamente tinha essa taxa. Só que a realidade do Brasil é a seguinte: as pessoas pagam o tributo, mas não têm o serviço. Então muita gente pagava taxa de iluminação pública e não tinha nem a efetiva prestação da iluminação pública na rua e nem mesmo a disponibilidade potencial do serviço na sua rua. Aqui mesmo, eu estou gravando para vocês aqui essa aula, nesse exato momento, a gente paga a contribuição de iluminação pública. Aqui minha rua, ela é mais escura do que ela deveria ser. Deveria ter mais poste de iluminação. Tá? E isso gerava um problema. Por quê? Porque a taxa, eu disse, a taxa, se você paga, o serviço tem que ser prestado ou disponibilizado. Ou uma coisa ou outra. E nesse caso dessa realidade, não era nem uma coisa e nem outra. O serviço não era nem prestado e nem potencialmente disponibilizado.
Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas ajuizaram ações, ajuizaram processos, questionando, olha, eu pago taxa de iluminação pública, eu não tenho nem a efetiva prestação do serviço e nem mesmo a disponibilidade dele. O Supremo falou assim, tá certo, realmente. E os prefeitos do Brasil inteiro ficaram em pânico. Por quê? Porque eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não pode mais cobrar taxa de iluminação pública. Ou a gente cobra a taxa de iluminação pública e põe postes de luz na rua das pessoas, ou a gente vai ter que cancelar essa cobrança. Sabe o que os políticos fizeram? Eles simplesmente inventaram um novo tipo de tributo na Constituição para compensar esse entendimento do Supremo. Eles criaram a contribuição de iluminação pública, porque assim eles podem continuar cobrando esse valor. Tem um cachorro esquizofrênico latindo aqui na minha explicação, porque assim eles podem continuar cobrando esse valor sem precisar prestar o serviço na sua rua ou dispor dele na sua rua. Basta que eles apenas digam, não, em algum ponto da cidade existe iluminação pública. Pronto, está justificada a cobrança. Mesmo que a sua rua seja um breu absoluto, mesmo que a sua rua seja uma escuridão completa. Justifica que você paga a contribuição de iluminação pública não porque tem iluminação pública na sua rua, mas porque tem iluminação pública em algum ponto da cidade. Gostou? Pois é, esses foram os políticos que os nossos pais, os nossos avós e tios elegeram. Eles percebendo que não estavam cumprindo com a obrigação deles de botar iluminação pública na rua, eles simplesmente criaram um tributo novo, e nesse tributo novo eles podem cobrar sem te dar esse serviço na sua rua, tá? E aí, você poderia me perguntar, professor, qual é, aonde se encaixa a contribuição de iluminação pública, a COSIP, né, que é o termo, a sigla? É imposto? Não, não é imposto. É taxa? Não, não é taxa. Depois de muita discussão, chegou-se à conclusão, o Supremo, que a contribuição de iluminação pública é um novo tipo de tributo. É uma contribuição sui generis. Veja que está aqui em maiúsculo. Contribuição sui generis. É um novo tipo de tributo. Então você paga taxa, então você paga imposto, então você também paga contribuição sui generis, além de outros tipos de tributos. Tá? Bem, beleza. Na questão aqui do IPTU, eu vou explicar, acho que na próxima aula. Na próxima aula eu explico a questão do IPTU, já voltou na questão do imposto. Aí você tem outros tributos aqui, contribuição de melhoria, no caso de valorização de imóveis decorrentes de obra pública. Sua rua não é asfaltada, o prefeito vai lá, asfalta a rua. Sua casa é valorizada, o prefeito vai lá e cobra um tributo só porque houve uma valorização do teu imóvel. Se não entendeu, volta, rebobina aí e escuta. Sua rua não era asfaltada, asfaltou, valorizou o teu imóvel. Essa valorização dá o direito do político de cobrar um tributo. Na maioria das vezes isso não acontece, tá? É muito raro, eu nunca vi esse tipo de tributo sendo cobrado, mas é possível que seja. Vou pular a contribuição social, porque eu não acho tão importante, vou pular, e vou falar do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório ele pode ser instituído pela União para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Será que o coronavírus, o Covid-19, entraria aqui na calamidade pública? Eu entendo que sim. Se o governo entender que estamos em situação de calamidade pública e que ele precisa de mais dinheiro, ele pode criar esse empréstimo compulsório, tá? Por causa do Covid. Só que uma coisa interessante do empréstimo compulsório em comparação aos outros tipos de tributos é que nesse é o único caso no Brasil em que o valor que você vai pagar será devolvido. Isso mesmo. Depois de um tempo, o governo vai devolver esse dinheiro para você. Por isso, o nome empréstimo. Tá? Não vou cobrar nada além disso em relação às espécies. E aqui nós temos as questões, tá?
que vão ser cobradas lá no fórum. Tem uma atividadezinha aqui também, tá? Tem uma atividadezinha aqui também para você fazer. E é isso, galera. Não deixe de se atentar ao prazo, tá? Essas questões já estão lá no fórum, já estão disponíveis. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.